Hoje vamos falar sobre as propriedades periódicas. Começando aqui falando sobre o tamanho dos átomos. Bom, o tamanho do átomo está relacionado aqui ao raio dele, né? Se imaginar aqui como se fosse um átomo, o que seria o raio atômico? A distância do núcleo, que fica aqui, até a sua camada mais externa. Bom, só que o átomo não é exatamente assim, né? Aqui, no núcleo, fica o quê? Os prótons, que têm carga positiva, e os nêutrons, que não têm carga. E aqui em volta ficam os elétrons. Qual o problema? É porque não tem como a gente delimitar essa nuvem eletrônica, onde ela termina. Então, por isso, isso aqui funciona teoricamente. Mas como é que funciona realmente? Dessa maneira que se mede. Dois átomos do mesmo elemento. É claro que, né, de qualquer maneira, vai ter aqui uns elétrons ali e tal, se chocando, né? A distância entre os dois núcleos, a gente chama de D. E a metade dessa distância seria o raio, né? Então, como é que se mede o raio? Isso aqui se faz através de raio-x, né? Então, o raio seria a metade dessa distância. Seria mais ou menos isso aqui, tá? Isso seria o raio. Bom, outra coisa. Vamos ver o que significa carga nuclear efetiva. Como o nome está dizendo ali, carga nuclear está onde? No núcleo, né? Por isso chama-se nuclear. Olha, o que acontece? Quando tem um átomo, aqui está o núcleo, né? E aqui estão os elétrons, em volta aqui nas camadas, né? Como o núcleo tem carga positiva, né? Porque os nêutrons não têm carga, o que os prótons que estão aqui, o que eles fazem? Eles atraem os elétrons, cada vez mais, né? Eles vão puxando os elétrons aqui para o centro. Bom, então, como é que vai variar, né, o raio atômico na tabela periódica? Olha, se você imaginar, vamos imaginar primeiro no grupo, na família, né? As famílias são assim, né? Vamos supor que aqui, imagine a família do grupo 1, antiga 1A, né? Aqui você tem, né, o hidrogênio, e aí vai, o lítio, etc. Se você imaginar aqui, ó, o que vai acontecer aqui? Aqui tem as camadas, né? A primeira camada, aqui tem a segunda camada, a terceira camada, ou seja, daqui para baixo as camadas de elétrons vão aumentando. Consequentemente, se vai tendo mais camadas, o que vai acontecendo com o tamanho do átomo? Vai aumentando, né? O raio vai aumentando. Então aqui em cima, né, você tem um raio pequenininho. Conforme vai descendo, ó, segunda camada, o raio já é maior, né? Já vai ficando, o tamanho do átomo vai ficando maior. Aqui, maior ainda. Na quarta camada, maior ainda, né? Então, cada vez que no grupo ou na família, que é a mesma coisa, você vai descendo na tabela periódica, você tem um aumento do raio. Então, o raio, nos grupos, nas famílias, como é que eles crescem? De cima para baixo. De cima para baixo, cada vez o raio fica maior. Agora, e no período? Se você imaginar aqui, por exemplo, no quarto período, né? Olha, é de se imaginar o quê? Ah, então aqui são todos com 4 camadas, né? Então todos os raios, todos os átomos vão ser do mesmo tamanho. Acontece que não. Por quê? Cada vez que você vai se afastando daqui, né? Como o número de camadas é o mesmo, o número atômico vai aumentando, né? Na tabela periódica, da esquerda para a direita, o número atômico aumenta. Conforme o número atômico vai aumentando o quê? Aquilo que a gente falou no começo, a carga nuclear efetiva, que é a força, né, com que o núcleo está atraindo os elétrons. Então, cada vez que vai indo para lá, o número atômico aumenta. Conforme o número atômico vai aumentando, o que vai acontecendo com os átomos? O número de prótons que está lá dentro vai ficando maior. E cada vez maior vai atrair mais os elétrons. Então, a tendência é o quê? É que o átomo vai diminuindo. Por isso que na tabela periódica, da esquerda para a direita, né, o tamanho dos átomos vai diminuindo, ó, cada vez menor. Porque, vamos repetir, embora seja o mesmo número de camadas, né, a mesma quantidade, todos eles têm 4 camadas, ou 5, né, depende da camada, aqui eu escolhi a quarta, por que daqui para lá o raio vai diminuindo? Porque
daqui para lá, o número atômico vai aumentando. Consequentemente, aumenta o número de prótons. Aumentando o número de prótons, cada vez mais a carga, né, nuclear efetiva vai aumentando. E aí vai atraindo cada vez mais os elétrons e o átomo vai diminuindo de tamanho. Então, vamos repetir. Como é que varia o raio atômico na tabela periódica? De cima para baixo, ele vai aumentando. Por quê? Porque cada vez tem mais camadas, né, eletrônicas, então vai ficando maior. E por que no mesmo período vai diminuindo? Que cada vez que você vai para lá, para a direita, né, o número atômico aumenta. O número atômico é o número de prótons. Aumentando o número de prótons, o que acontece? Aqui dentro, né, o núcleo vai ficando o quê? Com mais prótons. Então vai atraindo mais os elétrons. Cada vez que atrai mais elétrons, né, vai comprimindo, né, e o raio vai ficando menor. Então vamos repetir. De cima para baixo aumenta e no período, no grupo, né, na família, aumenta de cima para baixo e no período diminui daqui para lá. Ok? Bom, então se a gente quiser colocar, é claro que se diminui daqui para lá, de lá para cá vai aumentar, né? Então se você tiver aqui, né, aqui a tabela periódica, né, o que acontece? No grupo, né, aqui assim, daqui para cá aumenta, né? Daqui aumenta. E como daqui para lá diminui, a gente pode dizer que daqui para cá aumenta, né? Então, o raio atômico, o tamanho do átomo na tabela periódica, ele vai aumentando de cima para baixo, porque aumenta o número de camadas, né? Como daqui para lá vai diminuindo, porque aumenta a força com que o núcleo atrai os elétrons, é claro que de lá para cá aumenta, ok? Agora, o que falar dos íons? Vamos pensar agora no íon. O íon é mais fácil ainda de você entender. Imagine um átomo neutro. Você tem aqui um átomo neutro. Tá? Esse aqui está neutro. Quando o átomo está neutro, o que acontece? O número de prótons é igual ao número de elétrons. Agora vamos pensar no íon. Vamos pensar num átomo que perdeu elétrons. Se ele perdeu um elétron, o que ele virou? Ele virou um cátion. Vamos, repare só. Imagine, se ele é desse tamanho e perde o elétron, o que acontece? Né? O tamanho dele vai diminuindo. Então, quando ele perde elétron, que ele vira um cátion, ele fica menor, né? Por quê? Porque ele fica agora com uma carga o quê? Positiva, né? Então, aqui está o cátion. Então, repare, o raio do cátion vai ser menor do que o raio do átomo neutro, né? Esse aqui seria o átomo neutro. Faz sentido, né? Perdeu o elétron, ó, diminuiu o tamanho dele. Tá? E se ele ganhar um elétron? Ele virar um íon negativo, um ânion. O que vai acontecer com ele? Se ele vai ganhar elétron, a tendência é o quê? Ele com mais elétron, a eletrosfera aumenta e ele vai ficar maior, né? Aqui seria um ânion. Agora, então aqui você tem um raio, né? Aqui seria negativo, né? Então, aqui você tem um raio menorzinho, aqui seria o do neutro, e aqui, então, seria um raio maior. Ok? Então, vamos falar de novo o que acontece com os íons. Se um átomo, né, se ele perde um elétron, ele fica com a carga o quê? Positiva. Ele vira um cátion. Então, ele diminui de tamanho. E se ele ganha um elétron, ele vira um ânion. Então, a eletrosfera aumenta, ele fica maior. Né? Então, onde é que o raio é maior? É no ânion, né? Onde ficou negativo, aumentou de tamanho. E onde é que fica menor? No cátion. E aqui seria o intermediário, né? É o átomo no seu estado neutro, onde o número de prótons aqui é o mesmo número de elétrons. Aqui tem o quê? Tem menos elétrons, né? Por isso que ele ficou menor. Ali tem mais elétrons, ficou maior. Ok? Então esse foi o estudo da variação do raio atômico. E agora aí, aqui no caso seria o raio iônico, né? O raio dos íons. Ok?